Hebreus 12, de 4 a 13, nós fizemos a leitura há pouco, e agora nós vamos usar esse texto para a nossa reflexão. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus já há algum tempo, e nós já aprendemos bastante sobre o contexto dela, e o ambiente da época em que essa carta foi escrita era um ambiente difícil para aqueles cristãos. Estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, e esta perseguição gerava muito sofrimento para eles. E vocês já conhecem, já ouviram bastante sobre o que consistia esta perseguição e a dificuldade que eles passavam. E quando nós chegamos no capítulo 12, de uma maneira muito prática e enfática, o autor da carta está encorajando esses irmãos, estimulando-os para que eles usem a referência que eles têm de tantas pessoas que foram citadas nesta carta, que resistiram às mesmas lutas, às mesmas provações, enfrentaram isso, e com fé em Deus, eles também venceram. Eles conseguiram encarar essas dificuldades e atravessar isso tudo sem perder a fé. E então o autor desta carta chega ao ponto de mostrar que Cristo, na realidade, é o maior de todos os incentivos e encorajamentos para a vida desses irmãos. Porque o próprio Senhor Jesus, sendo o Filho de Deus, o nosso Salvador, ele também enfrentou a oposição dos homens todos os dias da vida. Ele enfrentou sofrimentos, enfrentou dores inimagináveis. Hoje estou com uma rinite alérgica atacada e está me complicando bastante aqui. Mas vamos lá, acho que vai encurtar o sermão um pouquinho hoje. E o próprio Senhor Jesus, que enfrentou tantas dificuldades ao longo da sua jornada, ao longo do seu ministério, serve para mostrar que a minha vida como cristão não vai ser diferente da dele. Eu vou enfrentar lutas. E provavelmente as lutas que eu estou enfrentando agora ainda não são as piores que eu enfrentarei. E é importante então que eu coloque os meus olhos, o meu foco em Cristo Jesus, para que da maneira como ele se comportou, eu também peça ao Senhor Jesus que me ajude a me comportar diante dos desafios da vida, diante dos problemas, das lutas, das perseguições, da oposição que eu venha a sofrer. Esse é o ponto dele, e foi exatamente nesse ponto que nós paramos na semana passada, no versículo 3, que diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. E automaticamente ele introduz aí o que está a partir do versículo 4. O assunto a partir do versículo 4 é sofrimento. E ele vai nos ensinar a respeito de como eu devo encarar o sofrimento. E a tese principal dele, nestes versículos que nós acabamos de ler, é que o sofrimento, na realidade, ele é gerado por disciplinas paternais de Deus, que vão servir, que cumprem um papel na nossa vida, um papel muito útil. Então, o papel desse sofrimento é, na maioria das vezes, o papel disciplinar, orientador, aperfeiçoador de Deus, para me tornar aquilo que Deus quer que eu seja. Se você é uma pessoa de fé, assim como aqueles leitores que estavam lendo isso daqui, para você não é difícil compreender isso, porque a Bíblia toda, ela vai nos mostrar Deus se relacionando conosco como um pai. E em toda a Bíblia nós vamos achar múltiplos exemplos que mostram na vida de pessoas comuns como nós, o sofrimento presente aperfeiçoando aqueles que creem em Deus. Ou vai ser o papel puro e simples de aperfeiçoamento, ou para fazer crescer, ou para disciplina para aperfeiçoamento, mas o sofrimento sempre vem com essa conotação. Então esse texto nos mostra o sofrimento como uma disciplina de um pai que ama tanto os seus filhos, que ele está interessado no avanço, na melhoria, no aperfeiçoamento dos seus filhos, e para isso ele sabe que precisa corrigi-los, que precisa ser severo com eles, que precisa exigir deles e testá-los ao máximo, para que eles possam produzir o seu melhor, atingir a sua excelência. A figura majoritária do texto para nós, então, é a figura da educação paternal. E à luz desta figura, então, o autor vai ensinar esse povo que está sofrendo a encarar o sofrimento de uma maneira diferente.
encarar como a escola disciplinar de Deus para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. E de que maneira ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso em dois momentos dentro do texto, dois momentos que se misturam. Num momento ele vai esclarecer o sofrimento para nós, ele vai dar esclarecimento sobre o sofrimento, para nos ajudar a entender o sofrimento de uma maneira diferente da maneira como nós comumente entendemos o sofrimento. E depois, num segundo momento, ele vai nos ensinar quais atitudes nós devemos ter diante deste sofrimento. Então, ele esclarece melhor de onde vem, para que vem, qual a intenção do sofrimento, o papel dele na minha vida, esclarecimento sobre o sofrimento, e depois ele me ensina que atitudes eu devo ter diante disso. Então nós vamos observar, seguindo essa divisão que é fluente aí do texto. São pelo menos alguns esclarecimentos que ele dá, pelo menos resumidamente 5 esclarecimentos, eu quero passar isso com vocês. Esclarecendo o que é sofrimento, ele começa exatamente dizendo para nós o seguinte: sofrimento, todo sofrimento que você passa, ainda não tornou a tua vida tão ruim quanto ela pode ser. O primeiro esclarecimento dele é o seguinte: não se assuste com o que você está passando de sofrimento, porque ainda não foi o pior e tem coisa pior por vir. Aí a gente pensa, poxa vida, isso vai me ajudar em alguma coisa? Vai ajudar sim. Vai ajudar você a não desmaiar, que esse é o ponto lá do versículo 3. Olhe para Cristo para que você não desmaie. Por quê? Porque o que você está sofrendo até agora ainda não é o pior. E então ele diz isso de forma bem clara, está aí no versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Da onde ele está extraindo essa imagem aí? Naquela época existiam aquelas grandes lutas que aconteciam nas arenas romanas, e essas lutas eram lutas entre gladiadores. Eles travavam essas batalhas, e essas batalhas só terminavam quando alguém morria. E então eles iam travando uma batalha, até o momento que o sujeito começava a sangrar, e aí a plateia vibrava, porque sabia que estava chegando perto do fim da luta. O fim da luta só pode ser entendido a partir do momento que o sofrimento começou a envolver sangue. Esse é o ponto literal do texto. Então ele está dizendo para aqueles primeiros leitores lá o seguinte: olha, enquanto você ainda não está sangrando, pode ter certeza que o sofrimento seu ainda não é o pior. E para eles isso era muito real, porque inclusive eles estavam sofrendo perseguições violentas e muitos estavam morrendo pela sua fé. Então, quando uma pessoa chegava dentro da igreja e falava: eu estou desistindo do evangelho, eu vou desistir dessa vida de crente, porque é muito difícil, é muito problema, o autor dizia para ela: mas você nem chegou a derramar sangue ainda, você já está desistindo? Não pense que a coisa vai melhorar, a coisa vai piorar. E se tem uma boa injeção de ânimo na gente, é alguém chegar e dizer isso, né? Por incrível que pareça, quando alguém chega para você e fala: ó, isso é só o começo, parece que você dá aquela respirada e fala: então é melhor me preparar, porque o que vem pela frente não é o melhor. Agora, quando alguém chega para você e fala assim: pode ficar tranquilo, que é só mais um dia, o que a gente faz? Faz isso aqui, ó. É só mais um dia. E o que o autor quer que eles façam é exatamente o oposto. O autor não quer que eles soltem os braços e que eles folguem. O autor quer colocá-los em prontidão diante das lutas que eles estão enfrentando. Então ele diz para eles o seguinte: olha, não parem, não desistam e não amoleçam, porque vocês ainda nem enfrentaram o pior ainda está por vir. Isso vale para nós ainda hoje. Quando a gente começa a achar que os nossos problemas são os piores que eu posso passar, ou os piores que alguém pode passar dentro do nosso contexto, a gente desanima e desmaia no meio do sofrimento. Mas quando a gente entende que o que a gente está passando nem de longe é o pior, a gente acaba tendo um fôlego novo para continuar. E é esse esclarecimento que ele dá: ainda não está tão ruim quanto pode ser. Então para de reclamar, abandona esse desânimo, desiste disso, desiste desse sentimento de que você foi vencido e que tudo acabou, porque ainda pode acontecer muitas coisas, inclusive coisas mais difíceis. Se você não está resistindo a essa, como é que você vai resistir às que ainda estão por vir? E especialmente para nós que estamos estudando aí, a igreja sabe, os irmãos têm acompanhado os ensinos de Apocalipse, de João para nós. Apocalipse deixa muito claro que as
dificuldades que o povo de Deus irá passar nos últimos dias ainda estão extremamente leves perto daquilo que Apocalipse mostra que vai acontecer com a igreja nos últimos dias. Então isso daqui é muito real para nós. Primeiro esclarecimento que eu tenho que ter a respeito dos sofrimentos que eu estou passando, seja por uma enfermidade, seja por um desemprego, seja por uma questão relacionada diretamente com a fé, ainda é muito pouco perto daquilo que pode acontecer. Não desanima não desiste não, porque nós precisamos de firmeza em Deus, porque existem muitas coisas ainda para acontecer e elas são mais difíceis do que as que eu estou enfrentando agora. Um segundo esclarecimento que ele dá é que os sofrimentos devem ser encarados como uma disciplina de um pai amoroso. O sofrimento na vida de um cristão, ele precisa ser entendido à luz da obra de Deus. Nós estamos cansados de ler, de estudar e de repetir que o nosso Deus é soberano, que Ele governa todas as coisas, que os nossos dias foram escritos e determinados antes que qualquer um deles houvesse. Então o sofrimento não é algo aleatório, sofrimento não é algo fatalista, sofrimento não é uma infeliz coincidência na sua vida, sofrimento na sua vida faz parte do plano de Deus. Então, ao invés de encarar sofrimento como uma fatalidade, como alguma coisa que fugiu ao controle, muito pelo contrário, eu devo encarar o sofrimento como alguma coisa que um pai amoroso está imprimindo a seus filhos, porque ele sabe que o filho precisa. Nenhum pai deixa o seu filho sofrer, a não ser que ele tenha um propósito muito específico e bom para com seu filho. Todos aqui que são pais sabem muito bem, nós não temos alegria, prazer nenhum no sofrimento dos nossos filhos. Mas às vezes nós precisamos deixá-los encarar algumas dificuldades, sentir a dor da dificuldade. Por quê? Porque eles precisam aprender lições importantes que não podem ser aprendidas de outra maneira. Então, aquele que teme a Deus, e é a tese aqui do autor, aquele que teme a Deus encara o sofrimento como o quê? Encara o sofrimento como um ato disciplinar de um pai, que é amoroso e faz isso. Para nós, esse conceito não está muito bom, está difícil. Por quê? Porque na nossa época, os pais pararam de disciplinar filhos. Nós vivemos numa sociedade que está mais para o filho disciplinar o pai do que o pai disciplinar o filho. Nós vivemos numa sociedade de pais fracos, de pais que fazem vistas grossas aos seus filhos, de pais insensíveis com seus filhos, pais indiferentes com seus filhos, pais que nem param para conversar com seus filhos, quanto mais corrigi-los, quanto mais imprimir algum tipo de disciplina. Então, falar que Deus é um pai que ama e que por isso Ele disciplina, para muitos dos nossos dias não faz o menor sentido. Mas a gente pode emprestar o contexto da época para entender isso. Naquela época, os filhos, a educação dos filhos, que era responsabilidade da figura masculina da casa, ele é responsável pela educação em todos os sentidos. Educação no trato com os outros, educação acadêmica, o estudo do filho, isso era responsabilidade do pai. E os pais que trabalhavam e precisavam cumprir esse duplo papel de sustentar a casa, mas também de educar os filhos, eles contratavam tutores para educar os seus filhos. E os filhos eram cobrados numa medida absurda. Quando você lê livros que contam o contexto de como era a educação naquela época, a educação era feita através de processos disciplinares severíssimos. À luz do que nós vivemos hoje, era quase uma crueldade o que um pai exigia que os tutores dos filhos fizessem com os filhos, para que eles se tornassem pessoas competentes, pessoas íntegras, pessoas de valor, pessoas capazes de ocupar o espaço do pai. Então os grandes generais, por exemplo, romanos, eles contratavam esses tutores, e o tutor tinha que transformar o filho no melhor filho de general que podia existir naquela época. E não tinha mamãe com dó, não vai fazer isso com meu filho, não tinha isso não. Porque aquele filho tinha que estar preparado para o que ele precisava encarar lá na frente. Então, o processo de educação era um processo doloroso e era um processo que envolvia muito sofrimento.
Naquela época também existia dentro das famílias a figura do bastardo, era muito presente, porque naquela época os homens não eram monogâmicos, então existia múltiplos casamentos. Tinha um casamento que era o primeiro, era oficial. No caso, por exemplo, de um príncipe, tinha a sua primeira esposa, e era o filho dela que ia ocupar o lugar dele, que ia ser o grande herdeiro. Mas tinha o filho das outras mulheres, das concubinas. Esses filhos eram considerados filhos bastardos. Detalhe, para esses filhos não tinha processo de educação. Não havia contrato de tutor para educar esses filhos. Então, esses filhos viviam uma vida fácil, sem nenhum tipo de correção. Eles ficavam lá. Então, para a figura do leitor do primeiro século, quando você fala sobre isso daqui, sobre processo disciplinar para correção, sofrimento para aprender, eles logo se lembravam de quem? De filhos, herdeiros legítimos, que precisavam ser aparelhados, preparados para aquilo que os seus pais estavam preparando no futuro deles. Pessoas que não recebiam correção eram bastardos, gente que não tinha não havia nenhuma expectativa lançada sobre os ombros dele em relação ao futuro, e portanto não havia preocupação dos pais em educá-los, em formá-los. Então, para o conceito do primeiro século, educação estava atrelada à palavra disciplina, e disciplina estava atrelada a sofrimento, não sofrimento por bel prazer, mas sofrimento com um objetivo educativo, disciplinar. E vida sem sofrimento, sem processo disciplinar, era associado à vida de alguém bastardo, sem nenhuma expectativa quanto a futuro. Aí o autor da carta empresta essa figura de lá para mostrar o seguinte: este sofrimento que vocês estão passando é um sofrimento conhecido de vocês, que é o sofrimento que pai imprime ao filho para educá-lo, para fazê-lo crescer, para aperfeiçoá-lo para aquilo que ele haverá de ser. Então, ele está esclarecendo para eles: o sofrimento que vocês estão passando não é sem causa, não é sem motivo, é o sofrimento que um pai imprime sobre o filho de forma disciplinar para aperfeiçoá-lo. Terceiro esclarecimento: isto é prova de amor. O pai que contratava esse tutor e que preparava o filho, inclusive submetendo a dura disciplina para que ele avançasse naquele processo de educação, era um pai que amava. Não é prova de desamor, muito pelo contrário, é prova de amor. A prova de desamor era deixar o filho à vontade, sem cobrar nada dele, sem disciplinar, sem corrigir, sem fazer nada. Isso não é amor. E aí, se nós avaliarmos a paternidade do século 21, comparado com a paternidade do século I, a gente pode ter uma boa discussão, um bom debate sobre quando é que um pai demonstra mais amor. Quando ele vai criando o filho lá e às vezes até se orgulha de dizer: não, eu criei meu filho só na base da conversa. Só que depois lá na frente você não sabe o que vai dar. Porque nem todo mundo aprende só na base da conversa. Aliás, eu estou para conhecer alguém que aprenda só na base da conversa. Se fosse possível aprender só na base da conversa, Deus mandava entregar uma Bíblia na casa de cada cidadão desse planeta e pronto, vamos todo mundo para o céu. Mas tem muita gente que precisa de dor para vir. Aliás, todos nós precisamos em alguma medida. Em algum momento da vida Deus aperta o cinto. É a maneira de nos fazer mudar, de nos fazer melhorar. E então, uma prova de amor é exatamente uma educação com disciplina e com severidade, que muitas vezes vai exigir sofrimento. Eu disse isso para vocês algumas vezes e a Bíblia mostra isso. Tem lições na nossa vida que nós não aprendemos num ambiente onde tudo nos é favorável. A não ser que o ambiente seja um ambiente contrário e difícil, a gente não aprende. A gente simplesmente ignora aquela lição. E o autor da carta está mostrando disciplina, provação e sofrimento decorrente disso não é prova de falta de amor. Muito pelo contrário, é prova de amor. E eu conheço muitos filhos que foram criados, e hoje são homens adultos, alguns já de idade, que foram criados dentro de casa em que os pais eram severíssimos. Severíssimos. Conheço homens que foram da época da palmatória. Para quem não sabe o que é palmatória, era uma tabuinha, tipo uma raquete de madeira, e era cheio de furos. E então, no dia de tomar a tabuada do filho, quem fazia isso era o pai. No dia de tomar a tabuada do filho, tinha 3 chances de errar.
Errou a terceira, dá a mão. E o pai pegava aquela raquete chamada palmatória, pegava a mão da criança e sem dó, pau, dava aquela raquetada. A carne subia pelos buraquinhos e depois voltava. Ficava com a mão pintada de bolinha. Eu não conheço um desses daí, pode ser que exista, mas eu não conheço nenhum que tenha ódio do pai por causa disso. Muito pelo contrário. Todos os que eu conheço dizem, olha, na hora doeu, mas foi para o meu bem. Hoje, quando eu chego no supermercado, esse povo com 15 anos de idade, 18 anos de idade, fica apanhando para fazer uma conta elementar, precisa de duas calculadoras, uma máquina registradora e um celular para chegar na conclusão do cálculo. Mas o meu pai fez eu aprender a fazer isso de cabeça. Quando chego no caixa, eu já sei o valor da conta. Isso é o que eu ouço, não estou falando de mim. Mas eu aprendi também, na época minha mãe tinha um processo, não era tão doloroso assim, mas ela me ensinou a tabuada num processo que me fez guardar, não esqueço mais. Mas o processo foi menos doloroso do que a palmatória. Mas existem lições da nossa vida e etapas do nosso processo de educação que só podem ser alcançadas mediante um processo disciplinar severo. E então, o que o autor está dizendo é que esse tipo de disciplina severa é prova de amor. Então encare o sofrimento como uma manifestação do amor de Deus, o amor paternal de Deus que quer fazer você avançar, crescer, ser aperfeiçoado. Quarto, devemos respeitar aqueles que Deus usa para nos corrigir. Ele estava dizendo, olha, um esclarecimento importante sobre o sofrimento é que o sofrimento não deve te dar oportunidade para sentir ódio daquelas pessoas que são usadas por Deus como instrumento para te corrigir, para te gerar sofrimento. Eu estou sofrendo hoje. Por que você está sofrendo, meu filho? Porque fulano de tal fez tal coisa comigo. Uma desgraça. Igual aquele filho que quando é disciplinado para o pai, vai para a rua e desce a lenha no pai. Fala, meu pai não presta, porque meu pai me bate, porque meu pai é aquilo outro. Este texto mostra que os nossos pais, e é a maneira como ele usa para esclarecer isso, que os nossos pais são usados por Deus para nos disciplinar. Durante um tempo eles fazem isso de acordo com o bom senso deles. E eles são apenas uma demonstração do que Deus vai fazer conosco para a vida inteira. Volta e meia eu ouço algum pai falando, e eu mesmo já disse isso para meu filho, olha, eu vou te disciplinar até lá por uns 10, 12 anos, depois disso não faz mais sentido eu pegar uma varinha e disciplinar você, com 18 anos nas costas, mas se precisar eu faço, mas não faz mais sentido. Então, tem muito jovem que fica assim, não vejo a hora de fazer 13, 14 anos, que daí eu estou livre desse negócio de ser disciplinado. Os filhos da Jô que o digam, né? O problema é que quando nós pais encerrarmos o nosso papel, disciplinar sobre a vida dos nossos filhos, o autor da carta aos Hebreus está dizendo, quando o seu pai acabar, não esquenta não, porque o Pai Celeste vai continuar até o último dia da sua vida. Isso faz tudo sentido com o versículo 4, né? Você acha que você já sofreu até agora? Você não viu nada, você não sofreu até o sangue ainda. Você acha que o processo de disciplinar acabou porque você fez 18 anos? Você não viu nada. Deus, o nosso Pai Celeste, vai disciplinar. E aí ele vai usar o seguinte exemplo. Você não respeitava o seu pai quando ele disciplinava você? Então, quanto mais eu devo respeitar o meu Pai Celeste quando ele me disciplina. E não só respeitá-lo, mas respeitar os instrumentos que ele vai usar para isso. Que são pessoas. Que são circunstâncias. Eu não devo sair por aí chutando coisas quando as coisas parecem que estão todas contra mim. Já ouviu esse ditado? Tem gente que passa um dia difícil e fala, hoje parece que estava tudo e todos contra mim. Será que era tudo e todos ou era apenas Deus que queria testar você? E queria corrigir você? Então não fique com raiva das pessoas. No meio do sofrimento, lembre que eu devo respeitar as ferramentas de Deus para corrigir a minha vida. Para você que é muito jovem, os seus pais, seus professores. Para você que já é casado, muitas vezes vai ser a sua esposa. Para você, esposa, muitas vezes será o seu esposo, que Deus vai usar para corrigir você, para mostrar para você o quanto é importante
alguém que te faça ver coisas que você não gosta de enxergar, alguém que exija de você melhorias na vida, para que você abandone coisas que você não quer abandonar. Casamento é um dos processos mais eficientes que Deus usa para nos disciplinar. Porque dentro do casamento, cada cônjuge mostra muito claro para o outro o que ele é. E isso nem sempre é de maneira agradável, às vezes é doloroso. Às vezes gera sofrimento. Os seus chefes, no seu trabalho, seu patrão, talvez seus empregados, seus amigos, os colegas do futebol, os diáconos, os pastores da igreja, os presbíteros, os líderes do seu departamento. Deus vai, o seu vizinho, sabe aquele vizinho que às vezes incomoda, você fala assim, esse vizinho é terrível. Terrível não, ele é um instrumento de Deus para treinar a sua paciência, para treinar o seu amor ao próximo. Quando uma pessoa nos ofende, eu não posso simplesmente pegar isso e encarar como uma coisa pessoal. Pode até ter sido pessoal para a pessoa, mas eu que tenho temor a Deus, eu devo lembrar que tudo isso daí passou pelo crivo de Deus, porque Deus governa todas as ações dos homens. Então, antes de ser a ação de uma pessoa, é a ação de Deus. E se é de Deus, tem algum propósito benéfico para a minha vida. Então, nada de ficar com raiva de pessoas por causa disso. Não fique com raiva das pessoas. Porque, ainda que inconscientemente, todas as pessoas servem aos propósitos e aos desígnios de Deus. Então eu preciso lembrar do que Paulo diz com toda a convicção: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até quando eu sou atacado por uma outra pessoa. Eu sou um filho amado de Deus, e Deus faz com que todas as coisas que acontecem ao meu redor convirjam para o meu bem. E eu preciso ter essa compreensão. E é esse esclarecimento que o autor da carta está dando, quando ele mostra que quando os nossos pais encerram o trabalho deles de nos disciplinar, o nosso Pai Celeste vai continuar esse trabalho até o fim. E no final do versículo 10 ele diz: para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus quer tornar-nos parecido com o seu Filho, e esse processo vai levar a vida inteira. E esse processo é um processo que gera sofrimento. Uma outra figura na Bíblia muito clara para mostrar isso é a figura do oleiro com barro, que nós lemos lá em Romanos, especialmente Romanos no capítulo 9. Tem a figura do barro e do oleiro. O oleiro faz vasos, mas se por um acaso alguma coisa der errado, o vaso sai imperfeito, ele quebra o vaso e ele refaz o vaso, e ele faz o vaso do jeito que ele quer. Nós temos essa figura presente lá no profeta Jeremias. Ele mostra isso para nós claramente. Para aperfeiçoar o vaso, muitas vezes Deus precisa quebrá-lo. Precisa quebrá-lo. Se você quer um sermão sobre isso, você acha lá no YouTube. Eu lembro do dia que eu preguei sobre esse texto aqui na igreja. Eu estava de muleta, porque tinha feito uma cirurgia. Eu preguei sentado. É o único sermão que tem sentado lá no YouTube, você vai achar. E fala bastante sobre isso. Sobre como Deus muitas vezes precisa me quebrar para me ensinar coisas que em pé eu não aprendo, que inteiro eu não aprendo. Aí ele vai lá e me quebra inteirinho, aí ele me ensina, aí eu vou ouvir. Eu não posso ficar com raiva das pessoas e das coisas. Antes eu preciso lembrar e respeitar que este processo é um processo que tem um autor, e o autor é Deus. E o quinto esclarecimento que ele dá é que a disciplina, ela produz aperfeiçoamento. Nós sempre temos a disposição de encarar o difícil quando a gente sabe que vai ter recompensa. E é por isso que o autor está mostrando isso, que no final essa disciplina, esse sofrimento vai gerar aperfeiçoamento. Isso sim, é uma grande injeção de ânimo para a minha vida. E era isso que ele queria fazer com aqueles leitores lá do primeiro século. Está sendo difícil, vocês estão sofrendo por causa do nome de Jesus, estão passando privações, estão sofrendo com a perseguição, inclusive violenta, por parte dos judeus. Mas não se perturbem por causa disso. O amor de Deus, ele se manifesta através desse sofrimento, porque Deus vai usar esse sofrimento para aperfeiçoar vocês. Então encare o sofrimento e a disciplina como uma ferramenta de aperfeiçoamento, não como uma ferramenta de
punição por punição, simplesmente para te deixar para baixo, para te deixar mal, para te machucar. Não, é para aperfeiçoamento. Então ele esclarece aqui de várias maneiras o porquê do sofrimento, qual a função do sofrimento. E então a forma prática agora de nós aproveitarmos isso é vermos as lições que ele nos oferece em relação ao que eu devo fazer. Agora que eu sei qual a função desse sofrimento na minha vida, que atitudes eu devo tomar? Nós já falamos de todas elas aqui, eu quero apenas repeti-las. Primeiro, uma vez que o sofrimento ainda não é tão ruim quanto ele pode ser, o encorajamento que ele dá para nós é o seguinte: resista firme, porque você precisa estar preparado para enfrentar o que vem por aí, que ainda é pior. Ah, mas eu não estou dando conta de resistir nem o que está acontecendo agora. É por isso que nós precisamos de Cristo. É por isso que esta fé, esta religião é chamada de cristianismo, porque tudo nela depende de Cristo. Eu não tenho força suficiente para ser aprovado no final. Eu preciso de Cristo. Eu não tenho força suficiente para enfrentar a prova. Eu preciso de Cristo. A palavra de Deus diz que nenhum de nós é provado além das forças. Muito pelo contrário, no meio da provação, Deus nos dá força. Jesus é a nossa companhia para que a gente atravesse. Então ele está dizendo: não desista, porque é bem provável que venham coisas mais duras por aí. Mas se deixe sustentar pelo Senhor Jesus todos os dias, porque é assim que aqueles heróis da fé do capítulo 11 venceram, e é assim que nós vamos vencer também, olhando para Jesus, nos deixando sustentar por Ele. Não sou eu que seguro na mão de Jesus, mas é o Senhor Jesus que me sustenta, e eu preciso confiar nessa sustentação do Senhor, para não desmaiar e para não desistir. Então, a maneira dele nos animar é: resista nessa fé, porque por mais difícil que seja a vida de um cristão, o caminho da fé é o único caminho que vai alcançar lá no final êxito, porque é o caminho garantido por Cristo. Nenhum outro vai conseguir alcançar o seu objetivo. A segunda atitude que eu devo ter diante do sofrimento é não menosprezar esse sofrimento e essas correções, porque isso vem de Deus. Sabe aquele filho que você vai disciplinar e fala: não estou nem aí mesmo, bate, você não gosta de mim mesmo? É o filho que menospreza a correção. E aí você está lá dando umas varadinhas, disciplinando, e ele está fazendo de conta que não está nem aí. Vai doer, mas vai passar. Esse é o filho que está desprezando a correção. Eu não posso desprezar o sofrimento. Estou passando por um sofrimento, eu não posso desprezá-lo. Eu preciso sentar, eu preciso concatenar as ideias, e eu preciso chegar a uma conclusão. Por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? O que Deus me ensinou nesse processo em que eu fiquei alguns anos desempregado, ou que eu fiquei alguns anos tratando uma enfermidade? O que Deus está me ensinando durante esse período que eu fiquei sozinho, que eu fui abandonado? O que Deus me ensinou com isso? Nós não podemos simplesmente ignorar o sofrimento que nós passamos, as correções que nós recebemos, sem fazer o aproveitamento dela. Bom, se estes sofrimentos, essas dificuldades são manifestações da disciplina de Deus na minha vida para me aperfeiçoar, eu não posso ignorá-las. E tem muita gente que ignora o sofrimento. Acontece alguma coisa, você sofre, pede a Deus: Senhor, me ajuda a atravessar, e depois que atravessa, você não faz aquela leitura. Bom, peraí, atravessou, passou, e agora? O que eu aprendi? Qual foi a lição? E aí volta e meia, quando eu estou conversando e aconselhando alguém que está passando por uma crise, eu sempre lembro de dizer isso: olha, no meio dessa aprovação e dessa luta toda, você precisa saber o que Deus está te ensinando com isso. Lembra de Jó, por exemplo? Jó enfrentou uma luta terrível, dificílima. Aparentemente o Jó do capítulo 1 do livro de Jó é um homem perfeito. O próprio Senhor Deus faz elogios a ele. Diz para Satanás: você viu meu servo Jó, homem íntegro e leal? Esse elogio saiu da boca de Deus. E aí a gente fica pensando: por que Jó sofreu? No final daquele sofrimento, Jó fez a reflexão. E na reflexão dele, ele disse 3 verdades importantes. Ele disse: bem sei que tudo podes, meu amado. Ele está dizendo: olha, Senhor, o Senhor é dono de tudo, o
Senhor pode tudo. Se o Senhor quiser fazer alguém sofrer, o Senhor vai fazer. Se o Senhor quiser fazer o sofrimento parar, o Senhor vai fazer parar. Mas o Senhor pode todas as coisas. Depois ele diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele está dizendo, quem comanda é o Senhor. Só que o Senhor é eficiente 100% das vezes. Então tudo que o Senhor faz é planejado e tem um propósito. Então eu te louvo, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, e ninguém pode dizer não para a vontade do Senhor. Veja, tem muita gente que passa a vida inteira sem aprender isso. E a terceira constatação, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, esse sofrimento todo me fez ver que aquilo que eu tinha no meu coração era apenas religiosidade. Eu sabia do Senhor de ouvir falar, mas agora eu enxergo o Senhor. Olha, eu estou vendo o Senhor. Eu vejo o Senhor na minha vida, eu vejo o Senhor no meio dos meus problemas, no meio da tempestade eu enxergo o Senhor. Eu enxergo o Senhor no meio dos meus amigos, eu enxergo o Senhor no meio da criação, eu enxergo o Senhor nas grandes coisas, eu enxergo o Senhor nas pequenas coisas. E sabe o que ele faz depois disso? Ao invés de pedir a Deus para que Deus o curasse, para que Deus o libertasse, ele vai e começa a orar pelos seus amigos, porque ele recebeu o maior de todos os tesouros. Deus curou ele de um problema seríssimo, que era de não conhecer a Deus com seus próprios olhos. O conhecimento que ele tinha de Deus era terceirizado. Agora ele conhecia, agora ele começa a orar para os seus amigos, para que os seus amigos conheçam Deus como ele conhece. E o texto diz que quando ele orava pelos seus amigos, Deus restituiu tudo que ele perdeu, muitas vezes mais. Seus parentes começaram a vir de longe e cada um trazia uma coisa e dava para ele. E daí Deus reconstruiu a família dele, lhe deu outros filhos no lugar daqueles que ele tinha perdido, e deu 3 filhas que foram consideradas as 3 mulheres mais bonitas do Oriente. Deus. O autor da carta aos Hebreus quer que eu faça aproveitamento do sofrimento. Essa atitude que ele quer que nós tenhamos. Eu preciso fazer uma leitura do meu sofrimento. E preciso tirar as conclusões. Não é só passar pelo sofrimento, é chegar às conclusões que eu preciso chegar. Tem muita gente que consegue atravessar o sofrimento e consegue confiar em Deus e atravessar, mas quando termina, não tira as conclusões. Aí Deus precisa colocar você de novo lá no olho do furacão para passar de novo pelo problema, até o dia que você tira a conclusão, porque enquanto você não tirar a conclusão, é como fazer a prova, né? No final de um curso, você termina um curso lá, termina uma faculdade qualquer, você tem que defender uma tese, fazer o seu TCC, que é a prova de que você aprendeu a lição. Se você não consegue passar nela, você é obrigado a ficar parado ali. Enquanto você não atravessar aquela prova, você não pode ter o seu diploma. E é o que Deus faz conosco. Ele me dá o sofrimento para me fazer aprender, e depois eu tenho que tirar a conclusão. Se eu não tirar, ele vai repetir o sofrimento até eu tirar essa conclusão. Tem muita gente que no meio do sofrimento ou ignora ou foge do problema, e você nunca vai escapar do problema, porque Deus vai continuar te testando até ver se você tira essa conclusão. Uma terceira atitude que eu devo ter é a atitude de perseverar, confiado na paternidade de Deus. Eu não posso fugir, que era o problema daqueles irmãos que estavam tentados a abandonar a fé. Eu preciso confiar na paternidade de Deus. Quem me colocou dentro desse processo de educação, de disciplina, foi Deus. E a palavra de Deus diz que Deus quer o meu bem, quer o melhor para mim. Eu não posso desistir desconfiado de que Deus vai me deixar naquela situação, vai me abandonar, ou o que Deus está fazendo não é bom. Eu preciso confiar, é Deus. Ele está fazendo como um pai que ama. E o pai, quanto mais ele ama o seu filho, mais ele disciplina e mais ele prepara o seu filho para a vida ou para aquilo que está preparado para o filho no futuro. Deus está nos preparando para a eternidade. Deus está nos tornando semelhantes ao seu filho. Nós somos adotados numa família de forma graciosa. E nesse processo de adoção, Deus está nos transformando para que sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. É aquilo que um pai adotivo faz quando ele adota uma criança. A primeira coisa que ele faz com essa criança é ensinar os hábitos da família.
Depois ele vai lá e vai comprar roupas que sejam semelhantes às roupas do seu filho. Vai colocar numa escola que seja semelhante à escola do seu primeiro filho. E vai fazer tudo para que aquele filho se torne semelhante, para que ninguém na casa se sinta diferente de ninguém. Todos devem ser parecidos. É isso que Deus está fazendo conosco. Para que nenhum de nós se sinta menos filho de Deus, Deus está nos transformando. E essa transformação envolve sofrimento. Mas o que o autor da carta está nos ensinando é: persevera nisso. Persevera. Porque quem está fazendo isso é um pai amoroso. É um pai que quer que você seja parecido com o seu filho. Quarto e penúltimo lugar, a atitude que ele quer que nós tenhamos é que nós nos alegremos no meio do sofrimento. Porque através desse sofrimento vem a correção. É isso que ele está dizendo. Versículo 12 diz: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Ele diz: levante-se, fique animado. Isso está lá também em Tiago capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz: meus amados irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por lutas e provações, porque depois de ter sido aprovado, recebereis a coroa da vida. Em outras palavras, o cristão, quando ele é provado, ele precisa ficar alegre. Tristeza, está aí também, se você voltar no versículo 9, tristeza é não receber correção nenhuma, porque quem não recebe correção nenhuma é filho bastardo. Lembra que o texto foi escrito de acordo com a cultura e o contexto da época, e no contexto da época, filhos que não eram legítimos não recebiam a educação nem a disciplina, porque eles não estavam sendo preparados para nada. E o que o Senhor está nos ensinando através do autor da carta aos Hebreus: vocês deveriam estar muito preocupados se Deus não estivesse concedendo uma dose de sofrimento para você. Aí era para se preocupar, porque aí pode ser que você ainda não foi adotado nessa família. Mas se você está sofrendo, você está sofrendo porque você está dentro de uma família, e o pai desta família está aperfeiçoando você. Então se alegre, é um motivo de grande alegria saber: eu estou sofrendo porque Deus está me transformando, para que eu seja parecido com Jesus. Não tem bênção maior do que essa, a bênção de ser trabalhado, moldado, para que eu me torne parecido com Cristo. Por isso, versículo 13 nos indica a última atitude que eu devo ter: estabelecer um caminho reto para o aperfeiçoamento. Eu estou fazendo a leitura do sofrimento, estou entendendo o propósito de Deus, estou animado em perseverar dentro dessa escola, sei que é para o meu bem. Então venha cá, eu estou entendendo o que Deus quer para a minha vida, é isso, então eu vou traçar um caminho reto por esse caminho onde Deus quer que eu ande. Então eu me levanto, eu me fortaleço e eu estabeleço uma rota. Fazei um caminho reto para os pés, para que não se extravie. Você já aprendeu uma lição? É o resumo deste versículo 13. Você já aprendeu a lição? Então ande de acordo com o que você aprendeu. Tiago diz isso de uma maneira semelhante. Ele diz: olha, cada um ande de acordo com aquilo que já aprendeu. Aquele que sabe o que deve fazer não faz, nisso está pecando. Em outras palavras, ele está dizendo: há quanto tempo você é crente? Pastor, estou aqui desde quando eu nasci, sou crente de berço. Opa! Então o que se espera de você? Que você ande de maneira compatível a tudo o que você já aprendeu nessa escola de Deus. É isso que se espera de um cristão. Pastor, sou crente há 10 anos. Ok, o que se espera de um crente de 10 anos? É que ele ande de acordo com aquilo que ele já aprendeu. É o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Vocês estão começando agora, mas já aprenderam lições de Deus. É o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Vocês aprenderam? Então façam um caminho reto pelo que vocês aprenderam. Ande por esse caminho. E aprendam lições novas, que Deus vai ensinar com o tempo. O que eu não posso é estagnar, e o que eu não posso é voltar atrás. Eu não posso se extraviar deste caminho. Antes, eu preciso continuar por ele. E nele, Deus vai me curar. Deus vai fortalecer os meus pés. Deus vai me manter orientado, porque a Bíblia é isso, é a fonte de orientação para a minha vida. Deus, se os meus pés se machucarem nesse caminho, Deus vai curar os meus pés. E nós vamos continuar andando. E nós vamos continuar caminhando. Até o dia em que nós seremos glorificados na presença
do Senhor. Então o autor da carta aos Hebreus está dizendo assim: quando nós desanimamos e pensamos em desistir, é porque nós não estamos fazendo a leitura correta do que é sofrimento. Quando eu entendo o que é sofrimento e qual o propósito dele na minha vida, eu fico alegre e encorajado a continuar ainda mais perto de Cristo. Assim como um filho, sabe aquele filho que foi disciplinado e depois ele ouve lá no cantinho da porta o pai dizendo: olha, eu fiquei tão triste de disciplinar, mas ele precisava, porque agora ele aprendeu e agora nós vamos poder confiar mais nele. Imagine como você ficaria como um filho ouvindo isso, sabendo que o seu pai te disciplinou, mas agora você tem certeza que não foi porque ele te odeia, mas foi porque ele te ama. É isso que Deus quer que a gente faça aqui hoje. Você está sofrendo hoje? Eu não sei qual é a realidade da sua vida hoje. Você está enfrentando algum sofrimento? Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que você está sofrendo não porque Deus te odeia ou porque Deus tenha te esquecido. Você está sofrendo porque Deus te ama. E por te amar, Ele está cuidando de você, está aperfeiçoando a sua vida. É por isso que você está sofrendo. Não tenha dúvida disso. O nosso Pai é um Pai cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. E Ele quer aperfeiçoar você. Então o sofrimento e a disciplina é para eu ficar feliz, não é para eu ficar triste, não. Isso é coisa de crente, né? Parece loucura. É por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que ouvem é poder de Deus para a salvação. Que Deus nos ajude a compreender esta lição e a encarar de uma maneira nova o sofrimento e as dificuldades, porque são instrumentos de Deus para a nossa vida, são provas do amor do Senhor. Vamos ficar em pé e nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por todos os momentos difíceis que já compuseram a nossa vida até aqui. Por aqueles, ó Deus, que porventura nós estejamos passando agora. Porque sabemos, ó Deus, que todos esses momentos e todas as pessoas que foram envolvidas nesses momentos são instrumentos do Senhor para, ó Deus, nos ensinar aquilo que o Senhor entende ser absolutamente necessário para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa correção quando desviamos do caminho correto. Por isso, ó Deus, agradecemos ao Senhor profundamente nesta noite, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Suplicamos ao Senhor que nos ajude nesse processo de aprendizado, para que nós possamos, ó Deus, realmente entender as lições que o Senhor está nos ensinando. Nos ajude, ó Deus, a confiar no Teu amor e jamais duvidar no Teu amor, Senhor. Teu amor de Pai. Nos ajude, ó Deus, a traçar um caminho e andarmos todos os dias já de acordo com aquilo que o Senhor nos fez aprender. Que assim, ó Deus, durante esta semana que vamos começar agora, nós encaremos, ó Pai, o sofrimento de uma outra maneira. E que o Senhor traga, ó Deus, alívio para o nosso coração. Ânimo novo. Disposição nova para tanto entender o sofrimento quanto também reagir a ele da maneira como o Senhor quer que nós reajamos. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão aqui, cada um de nós. Abençoe nossas famílias, ó Deus, e conceda-nos, ó Pai, uma semana abençoada, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.